outra questão aqui que a Tiesa colocou sobre o calcanhar ferido de Jesus que esmagaria a serpente, né, etc. Né? E isso eu estou imaginando que foi por causa de um comentário que ela havia feito lá, e eu respondi para ela falando, né, que essa profecia que está lá em Gênesis 3,15, né, vamos dar uma olhadinha lá. Quando Adão e Eva caíram, né, resolveram desobedecer a Deus, Deus falou assim para a serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Né? Esse descendente a gente consegue identificar como a primeira promessa a respeito da vinda de Jesus, né? A morte e a ressurreição dele. Né? E uma coisa interessante é que aqui fala que ele esmagaria a cabeça da serpente. Quando você esmaga a cabeça de alguma serpente, acontece o que com a serpente? Ela morre, né? Morre mesmo e acabou-se, né? Mas quando alguém é ferido por uma serpente no calcanhar, não necessariamente essa pessoa vai morrer, né? No caso de Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. E com a ressurreição dele, ele esmagou definitivamente a serpente. E um fato muito interessante, que durante muitos anos, séculos até, a igreja ignorou, é que a crucificação que os romanos faziam, a gente aprende, né, as imagens que a gente tem na nossa mente quando a gente pensa na crucificação de Jesus, são aqueles quadros que a gente vê sendo pintados ao longo dos séculos, né? Então, geralmente está Jesus de braços abertos, com um prego aqui, né, cravo aqui em cada mão, um pé em cima do outro e o cravo passando assim por cima do pé, né, e prendendo os dois ali, né? E a gente se acostumou a pensar nisso, né? Só que os arqueólogos encontraram diversos esqueletos, né, mostrando de pessoas que foram crucificadas pelos romanos nessa época de Jesus. E encontraram cravos também, e encontraram, inclusive, esqueletos com o cravo, né, colocado ali. E eles conseguiram ver como que era isso. E não era assim, né, passando assim na planta, varando da planta, do peito até a planta do pé, né? Era pelo calcanhar. Então, digamos que isso aqui é um pé de cabeça para baixo, né? Aqui é o pé e aqui é o tornozelo, né? O que os romanos faziam? Eles colocavam um pé junto do outro e eles varavam essa parte daqui, né? O calcanhar. Era exatamente no calcanhar que eles prendiam. Então, ficava assim meio de lado, né? Era crucificado, tinha lá os braços assim, né? E a parte das pernas era de lado, né? Justamente para que eles não tivessem apoio, porque a morte na crucificação era por asfixia. Então eles não podiam ter muito apoio ali no pé, porque senão eles iam continuar respirando normalmente e iam demorar muito para morrer e acabar sendo por hemorragia, né? Mas assim, na verdade, os romanos era uma morte. A intenção deles é que eles tivessem uma morte que fosse uma espécie de tortura também, mas que não precisasse ser semanas, né, muitos dias, né, que por exemplo, no dia seguinte, né, ele acabasse morrendo por asfixia. Então, porque aí, como eles não tinham apoio, o braço ficava muito, muito esticado, levantado, e aí o diafragma não conseguia funcionar direito, né, a respiração era muito curta e uma hora acabava morrendo com falta de ar. Né? E Jesus morreu muito antes disso, né? Por isso que Pilatos ficou espantado, porque, nossa, mas já morreu. E era por isso que eles quebravam as pernas dos crucificados, né? E quando foram quebrar de Jesus, né, viram que ele já estava morto, por isso não quebraram, né? Não precisa, já morreu, né? Porque mesmo com pouco apoio, eles ainda tinham algum apoio, e quebrando as pernas, o apoio ia embora, não tinha mais apoio nenhum,
né? Então, é muitíssimo significativo isso, que mesmo a gente só tendo descoberto agora que Jesus foi ferido no calcanhar e não no peito do pé, né, já existia essa profecia, lá em Gênesis 3,15, que ele ia ser ferido pela serpente no calcanhar. Mas por que pela serpente? Não foram os romanos? Né? Tem gente que fala assim, quem matou Jesus? Foram os romanos ou foram os judeus? Né? Foi o diabo, né, que quis. Né? Eles foram só instrumentos. Né? Mas, na verdade, não foi o diabo que planejou isso. Foi o próprio Deus. Para nossa redenção. Deus planejou isso. Que Jesus ia ser o nosso substituto. Uma vez por todas. Para ser o nosso resgatador. Né? Definitivo. E ele não foi uma vítima das circunstâncias. Ele escolheu entregar a vida dele. Né? Ele não foi pego de surpresa, ele não foi traído sem saber, ele sabia. Né? Vê só, né? Naquela história aquela história lá da última ceia. Né? Ele preveniu. Ele sabia que ele ia ser traído por um deles. Ele não poderia ter fugido? Poderia. Mas ele escolheu, ele sabia que essa era a missão dele. Né? Então, ele voluntariamente entregou a vida dele por amor de nós. Então, tudo isso foi plano de Deus. Né? Mesmo com a serpente, né, o diabo, achando que estava derrotando Jesus. Né? Quem estava sendo definitivamente derrotado era o diabo. Né? Glória ao nosso Deus, que só Ele consegue fazer uma coisa dessas. Né? Eu estou vendo que a transmissão está assim, bem instável aqui. Se for o caso, depois eu vou colocar o vídeo completo para que vocês não percam parte nenhuma, porque ao mesmo tempo o meu codificador grava a transmissão. Então eu estou recebendo aqui vários sinais de que está amarelo, às vezes vermelho, a transmissão 100% é verdinho. Né? O que eu estou vendo aqui é que está muito amarelo, muito vermelho às vezes também, é sinal de que está interrompendo. Então não se preocupem não, que eu vou colocar a transmissão completa ali. Tá? Ele mesmo falou, por exemplo, né, quando chegaram aqueles guardas do templo, que as pessoas pensam que eram guardas romanos. Não eram guardas romanos. Os guardas que chegaram para prender Jesus eram guardas do templo, eram levitas. Né? Quando esses levitas chegaram para prender Jesus, e Pedro se revoltou e sacou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, né? Jesus curou, colocou no lugar. Né? E ele falou, você não sabe que eu poderia rogar ao Pai e ele mandaria legiões de anjos, muito mais gente do que tem aqui, né? Mas foi justamente para isso que eu vim.